A igreja pode sentar. E abra a sua Bíblia, mais uma vez, no Salmo 90. Salmo 90. Este salmo fala sobre a brevidade da vida. E é exatamente o nosso tema na noite deste domingo. A brevidade da vida. Amado Deus, usa a Tua palavra, abre o entendimento daqueles que ainda não receberam a Cristo no coração e edifica o Teu povo, em nome de Jesus, amém, amém. Meus irmãos, Moisés, homem de Deus, escreveu este Salmo 90 durante a jornada do deserto rumo à terra da promessa. E este Salmo 90 é o único salmo escrito por Moisés. E o salmo está inserido no quarto livro do Saltério. O quarto livro começa exatamente com o Salmo 90 e vai até o Salmo 106. Moisés escreveu, como já disse, durante a caminhada do povo rumo à terra da promessa. E o escritor faz esta oração contrastando a eternidade de Deus e a brevidade da vida humana. Deus é eterno, infinito, nada existe que possa desafiar o conhecimento de Deus. Ele é eterno e infinito. Para ele, como diz Moisés, e depois Pedro vai reproduzir em sua segunda carta, no capítulo 3, verso 8, 1000 anos é como um dia. Um dia como 1000 anos. O Senhor nosso Deus, Ele é infinito, é eterno e está na eternidade. E na eternidade não tem para onde Ele ir. Ele é eterno. Nada para conhecer. Ele é eterno. Não existe finitude para Deus. Ele é infinito. Portanto, Moisés fala ou contrasta a eternidade de Deus com a brevidade da vida humana. Moisés está dizendo: o homem é totalmente transitório. O homem passa. A sua vida sobre a face da terra, debaixo do sol, esta vida termina um dia. Como diz o pastor Jeremias, quando a pessoa nasce, recebe um selo. Ou recebe um bilhete. Você não sabe, eu não sei. Mas está lá o dia do seu nascimento, e está lá o dia quando você vai terminar a sua história. E vai se apresentar diante de Deus. Você recebeu um número. Você não sabe qual é o seu número. Não tem troca, não tem desistência, não tem como
adiar, não tem como postergar. Você vai se encontrar com Deus exatamente naquele dia marcado pelo Senhor. Nem um dia a mais, nem um dia a menos. A única possibilidade que a Bíblia aponta é quando a pessoa, segundo Paulo, escrevendo a sua carta à igreja de Corinto, é quando a pessoa não consegue discernir nem o corpo, nem o sangue de Jesus no momento da ceia. Aí Paulo diz: por esta razão, há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. E dormir ali é morrer antes do tempo, por conta exatamente de não saber discernir o sangue e o corpo de Jesus. Meus amados, Moisés mostra essa vida tão rápida, tão transitória do homem, uma vida tão rápida, passa tão rapidamente. Você nasceu ontem, já está com 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, 70 anos, 80 anos. Alguns passam dos 90. E bem poucos passam dos 100 anos. Mas ninguém poderá chegar a 200 anos, ou a 150 anos. Vai chegar o meu dia e o seu dia. A vida debaixo do sol passa rapidamente. A pergunta é: você está pronto para esse dia? Você está preparado para esse dia? O profeta advertiu: prepara-te para te encontrares com o Senhor teu Deus. Profeta Amós, prepara-te. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Eu vou me encontrar com Ele. Você vai se encontrar com Ele. Portanto, a vida debaixo do sol passa muito depressa, passa rapidamente. E é interessante, meus amados, que Moisés utiliza algumas metáforas para descrever essa brevidade da vida humana sobre a terra. Algumas metáforas interessantes. No verso 5, se você olhar para o verso 5, ele diz que a vida é como uma torrente repentina. Tu os arrastas na torrente. É como se fosse uma chuvarada forte. É como se fosse um rio avolumado que passa. A vida passa rapidamente. Águas que arrastam a nossa vida rapidamente para o encontro com Deus. Portanto, Moisés usa essa metáfora, torrente repentina, uma chuvarada repentina. De repente, chegou a hora. De repente, a morte bate à porta de sua vida. Chegou a hora, chegou o momento. A vida é essa torrente repentina, essa chuvarada forte. Vem e passa rapidamente. Outra metáfora, ainda no verso 5. Moisés diz que a vida é como um sono sem a percepção do tempo. Quando você dorme, sono pesado, você consegue perceber o tempo?
Ninguém consegue perceber o tempo. Durante o sono profundo perdemos completamente o controle do tempo e dos acontecimentos da vida. Portanto, é uma metáfora usada por Moisés. A vida é como um sono. E quando você desperta, está diante de Deus. Um sono de uma noite, de um dia, de algumas horas. Mas chega o momento do despertamento. E quando você desperta, está diante de Deus. Você está pronto para encontrar com Ele? Moisés usa outra metáfora. A última parte do verso 5 e o verso 6 falam da vida como a erva rala e rasteira, ou a relva que murcha, ou a grama que murcha. Diz lá a palavra do Senhor, como a relva que floresce de madrugada viceja, brota, nasce de uma forma exuberante e floresce. Mas chega o ocaso, chega a conclusão, chega o epílogo, chega o fim. A tarde murcha e seca. A tarde murcha e seca. Meu querido irmão, aprenda algo importante. Nós nascemos, desenvolvemos ou florescemos e morremos. Ou na linguagem do Salmo 90, murchamos e secamos. É exatamente assim que acontece. A gente murcha e seca completamente. Esta é a realidade. E dela nós não podemos fugir. Não podemos jamais fugir desta realidade. Moisés usa outra metáfora. Moisés afirma que a vida é como um breve pensamento. Algumas versões dizem, a nossa vida é como um conto ligeiro. O que é um conto ligeiro? O que é um conto ligeiro? Conto ligeiro é uma narrativa pouco extensa. É uma narrativa concisa. Portanto, Moisés está dizendo que a minha vida e a sua vida é como um conto ligeiro. É algo conciso. Algo pouco extenso. Portanto, a minha versão fala de um breve pensamento. Não é uma reflexão. Moisés está dizendo, a vida humana é como um breve pensamento. Não é uma reflexão aprofundada sobre a vida, sobre a existência, sobre a vida e sobre a morte. A vida é um breve pensamento. Um breve pensamento. É um pensamento que chegou rápido e saiu rápido. Um breve pensamento. Assim é a vida. Aquele pensamento que vem rápido e vai embora rapidamente também. Assim é a nossa vida. Portanto, Moisés chama a minha atenção e a sua atenção, dizendo, a sua vida é como um breve pensamento, é como um conto ligeiro. Você não vai durar para sempre. A sua morada definitiva não é aqui na terra, não é debaixo do sol. Prepare-se para a outra vida. A vida é como um conto ligeiro. Moisés usa outra metáfora. Ele diz que, no verso 10, ele diz que a vida é como um voo que passa rápido. Eu lembro a primeira vez que entrei numa
aeronave. E como foi rápido aquele voo. Rápido. O avião subiu e logo desceu, rapidamente. Portanto, Moisés está dizendo que a minha vida é como um voo rápido. A minha aeronave vai chegar rapidamente ao seu destino. Um voo rápido. Em outras palavras, Moisés está dizendo que todos nós somos passageiros de um voo que chega muito rápido ao seu destino final e definitivo. Um voo rápido, que chega rapidamente ao seu destino. Quem já viajou de Maceió a Recife de avião? Sabe o que é um voo rápido? Ou Maceió a Aracaju. Um voo rápido. Se não me engano, Maceió Recife, se não estou enganado, 25 minutos, contando com o taxiamento até a decolagem. A gente sobe e o piloto logo diz: afivela os cintos porque estamos aterrissando na Veneza brasileira. Estamos aterrissando no Recife. Assim é a vida. É um voo rápido, a gente nasceu, a gente decolou, porém já estamos ouvindo a voz dizendo: você agora já está aterrissando, a sua vida está chegando ao final. É uma pena que o homem não atenta para esta realidade. É uma pena que a gente pensa no aqui e no agora. É uma pena que a gente pense somente nesta existência, esquecendo que há outra vida para ser vivida, e vivida de uma forma muito especial, se ela está guardada em Cristo Jesus, nosso Senhor. E Moisés diz algo aqui no verso 8 que eu acho muito interessante. Ele usou essas metáforas, mas depois ele fala a respeito de algo que a gente observa no nosso dia a dia. A causa da diminuição da longevidade, ou a brevidade da vida humana, segundo Moisés, é por conta do pecado. O pecado tem abreviado a vida de muita gente. O pecado tem roubado a vida de muitas pessoas. O pecado tem destruído muitas vidas. Portanto, Moisés diz no verso 8: diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Observe, meu irmão, a ira de Deus, a ira divina é a resposta contra o pecado que o afronta. A gente esquece que o pecado afronta a Deus. O pecado afronta a sociedade também, é verdade. Mas devemos considerar que o pecado afronta primeiramente a Deus. Afronta primeiramente o nosso eterno Salvador. O pecado afronta a Deus e o pecado faz algo terrível. O pecado mata o homem fisicamente e mata o homem espiritualmente. Ele mata o homem de duas formas. Mata o homem fisicamente e mata o homem espiritualmente, como escreveu Moisés. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Verso 11. Deus castiga o pecado. Deus está irado contra o pecado. Deus abomina o pecado. A gente esquece que servimos a um Deus santo,
misericordioso, bondoso, cheio de compaixão, cheio de graça. Mas também devemos entender que servimos a um Deus que é perfeitamente justo. E Ele pune o pecado do homem. Feliz a pessoa que compreendeu esta realidade. Feliz a pessoa que olhou para a cruz. Feliz a pessoa que entendeu a mensagem da cruz. Feliz a pessoa que compreendeu que na cruz Jesus levou sobre si o meu pecado, o seu pecado, levou sobre si a ira de Deus. Mas para me livrar da ira divina, eu preciso receber a salvação mediante a pessoa bendita de Jesus. Então, meus amados, diante desta realidade inquestionável da brevidade da vida, Moisés nos ensina pelo menos 3 providências que não podemos olvidar, que não podemos deixar de lado, não podemos deixar cair no esquecimento da nossa mente. Quem é crente precisa estar com esse pensamento a respeito da vida eterna, esse pensamento sempre ativo em sua mente. Eu sou salvo pela graça. O Senhor me livrou da condenação do pecado mediante a morte e a ressurreição do seu amado Filho Jesus. Eu não merecia o perdão divino. Eu não merecia a vida eterna. Eu não merecia a graça de Deus. Eu não merecia o perdão divino. Eu não merecia o amor de Deus. Porém, Ele me amou. E me amou de uma maneira tão especial, que deu o seu Filho para numa cruz morrer no meu e no seu lugar. É assim que a gente escapa da morte espiritual. É assim que a gente deixa o caminho do inferno e entra pelo caminho da eternidade, pelo caminho do céu. É assim que nós largamos a vida pecaminosa e procuramos viver uma vida santa na presença do Senhor nosso Deus. Então vejam bem, primeira coisa, Moisés diz que devemos contar os dias sabiamente, contar os dias com inteligência. O tempo passa rapidamente e não podemos gastá-lo tolamente. Infelizmente, muita gente gasta o seu tempo, gasta a sua vida de uma forma tão tola, tão improdutiva, tão inútil, tão ineficaz. Meu querido irmão, tempo gasto é existência apenas. Tempo gasto é existência apenas. Tempo usado é vida. Daí a oração de Moisés: ensina-nos, verso 12, ensina-nos a contar os dias, ou os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Sabedoria que você não vai adquirir no banco de uma escola, de uma faculdade, de uma universidade. Sabedoria que não vem à sua vida através do conhecimento humano. É a sabedoria que emana do trono de Deus e chega à sua vida. Ensina-nos a contar os meus dias sobre a face da terra, entendendo que os meus dias já estão contados e determinados por Deus. Ensina-me a contar esses dias de uma forma sábia, a fim de que o meu coração seja sábio diante do Senhor. Deixe-me dizer uma coisa a você, meu querido irmão, minha querida irmã.
Você que talvez ainda não seja crente. Aquele que negligencia a contagem sábia dos dias, joga fora o melhor da vida. Repito, aquele que negligencia a contagem sábia dos dias, joga fora o melhor da vida. Preste atenção. Quantas vezes o tempo é desperdiçado com atividades que prejudicam? Quanto tempo você gasta com atividades que prejudicam a sua vida? A maneira como gastamos o nosso tempo revela quem realmente nós somos. Quer conhecer uma pessoa? Observe como ela gasta o seu tempo. Porque o tempo gasto vai mostrar de uma forma cabal quem é aquela pessoa. Uma pessoa que usa o tempo vai mostrar que ela valoriza a vida. Machado de Assis disse algo muito interessante. Ele disse que quando matamos o tempo nos enterra. Quando matamos o tempo nos enterra. E mais ainda, quando matamos o tempo, injuriamos ou desonramos a eternidade. A gente mata o tempo, a gente está dizendo, olha, tudo o que o Senhor fez em prol da minha vida, mandando o seu Filho, aquilo que o Senhor promete através da Escritura, aquilo que o Senhor mostra através da Bíblia a respeito de uma vida eterna. Essa pessoa que gasta o seu tempo tolamente está injuriando e desonrando a Deus, desonrando a promessa de Deus, desonrando a vida que o Senhor promete. Quando os dias não são contados sabiamente, meus amados, a vida ela é perdida, ela se perde, ela passa. E quando a pessoa menos espera, os dias terminaram. Acabou os seus dias. Já imaginou você no hospital? Ainda com um raio de esperança, com um fio de esperança. E o médico chega para você e diz, olha, acabou. Não há mais jeito. Não há solução. E aí você vai pensar, quanto tempo tolamente desperdiçado. Eu deveria ter aproveitado o meu tempo, oferecendo a minha vida a Deus, trabalhando para a glória de Deus. Desperdicei completamente o meu tempo. O meu conselho para você nesta noite: use o tempo de maneira saudável. Quem usa o tempo sabiamente sabe valorizar a vida e ama a Deus acima de todas as coisas. A segunda verdade que Moisés nos mostra, ele diz que devemos saciar a alma com a benignidade de Deus. A minha alma não é saciada pelas coisas. A sua alma não é saciada pelas coisas que o mundo oferece. A sua alma não é saciada pelo que você tem, pelas coisas adquiridas, pelo sucesso profissional. A sua alma, ela é completamente saciada pela benignidade do Senhor nosso Deus. Portanto, devemos saciar a nossa vida interior com a brandura de Deus.
com a graça do Senhor, como ensinou Moisés. Moisés diz lá no verso 14, se você olhar para o verso 14, está escrito: sacia-nos de manhã, não com as coisas, não com os projetos pessoais, não com as ideias pessoais, sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Quantas vidas tristes, desalentadas, perdidas, sem esperança, sem brilho, porque não alimentaram a alma com a benignidade do Senhor nosso Deus. Eu gosto muito da expressão de Davi. Davi extasiado com Deus, extasiado com a benignidade do Senhor, Davi exclamou, meus amados, como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Ó Senhor, como é preciosa a tua benignidade. Davi estava enchendo a sua alma com a benignidade de Deus, com a benignidade do seu Senhor, do seu Salvador. Não era o trono que satisfazia a sua vida, não foram as conquistas, não foram as guerras ganhas, as batalhas vencidas, não foi a vitória sobre Golias, não foi a subida para o trono. Ele saciava a sua alma com a benignidade do Senhor. A palavra hebraica para benignidade pode ser traduzida por amor, misericórdia, bondade. Porque Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho. Benignidade de Deus, amor de Deus, misericórdia de Deus, bondade do Senhor nosso Deus. E é interessante que essa palavra benignidade no hebraico equivale ao termo graça no Novo Testamento. O que faz a minha alma ser feliz é a graça, é a bondade, é a misericórdia, é o amor de Deus, é a benignidade do Senhor, meu Deus, é a graça do Senhor, seu Deus. Portanto, nesta noite, atente para isto, sacie a sua alma com a benignidade do Senhor, nosso Deus. E ainda citando Davi, lá no Salmo 23, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Bondade, benignidade, amor, graça de Deus me seguirão todos os dias da minha vida, todos os momentos da minha existência aqui sobre a terra, debaixo do sol. Bondade e graça me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém, meu irmão? Que coisa maravilhosa, que coisa especial para a minha vida e para a sua vida. Portanto, nesta noite, sacie a sua alma com a benignidade de Deus. E em terceiro e último lugar, Moisés diz que devemos receber o presente eterno da graça divina. Presente jamais recebido pela vida humana, pelo homem. Receber o presente eterno da graça de Deus. Deixe-me colocar da seguinte forma. Preste atenção. Eu poderia viver todos os meus dias, os dias da minha vida, sem receber nenhum presente.
Você poderia viver todos os seus dias sem receber nenhum presente. E você teria uma vida normal e feliz. Sem receber nada. Nenhuma lembrança. Nenhum presente. Mas morreríamos eternamente se o Senhor não nos tivesse presenteado com a vida de seu Filho Jesus. Que presente especial. Que presente maravilhoso, insuperável. Eu posso passar a minha vida inteira sem receber nenhum presente, porém, eu preciso desesperadamente desse presente dado por Deus, seu Filho Jesus, que assumiu a forma humana, se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Viveu entre nós. Como dizia o pastor Guilhermino Cunha, comeu do nosso pão, bebeu da nossa água. Ele viu de perto o nosso sofrimento. Ele sentiu as agruras da vida. Ele se compadeceu, Ele curou, Ele fez o bem. Homem perfeito, nunca cometeu nenhum deslize, e esse homem perfeito resolveu morrer numa cruz para presentear a minha vida com a salvação eterna. Portanto, você pode receber nesta noite esse presente eterno do Senhor nosso Deus. Olhe para o verso 17. Moisés escreveu: seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Graça é favor não merecido. Eu não mereço, você não merece. Graça é favor não merecido. Seja sobre nós, orou Moisés. Clamou Moisés: seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Sabe o que Paulo vai nos dizer lá em Efésios capítulo 2, verso 8? Porque pela graça sois salvos. Pela graça. Pela misericórdia do Senhor, pela bondade do Senhor. O homem nada fez, o homem nada faz. O homem está morto nos seus delitos e pecados. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus, é dádiva de Deus, presente que veio da eternidade, para salvar a minha alma e salvar a sua alma. Eu gosto muito de uma frase de Stanley Jones. Ele disse assim: a graça me comprou. Eu era escravo do pecado e a graça me comprou. A graça me ensinou. A graça me prendeu. Hoje eu e vocês estamos presos a Jesus. A graça me prendeu, agora a graça me possui. Salvação é exatamente isto, o presente de Deus, a pessoa de Jesus possuindo completamente a minha vida e a sua vida. A graça de Deus manifestou-se salvadora a todos os eleitos de Deus. Revelou-se ou manifestou-se salvadora a todos os eleitos de Deus. Pedro, no livro de Atos, faz a seguinte afirmação: cremos que fomos salvos pela graça do Senhor. Está lá no capítulo 15, verso 11, Pedro dizendo: olha, nós cremos que fomos salvos pela graça do Senhor, não pelas nossas obras. Só existem duas religiões no mundo, apenas duas: a religião das obras
é a religião da graça. A religião das obras não salva ninguém. A religião da graça leva o homem de volta para o céu, leva o homem de volta para Deus. Há muito tempo eu li uma mensagem que me mostrou a grandeza do presente do meu Senhor e Redentor. Eu li isso há muito tempo. O caminho para o céu não atravessa uma ponte de pedágio. O caminho para a eternidade não atravessa uma ponte de pedágio, e sim uma ponte livre. A saber, a graça não merecida de Deus em Cristo Jesus. É uma ponte livre. Mediante a graça não merecida de Deus. Feliz o pecador que reconhece esta verdade: eu não mereço a misericórdia de Deus, eu não mereço a salvação de Deus, eu não mereço a graça de Deus. Graça, favor não merecido. Nesta noite receba o presente eterno da graça divina, e com toda certeza sua vida nunca mais será a mesma. Nunca mais. Você não vai gastar os seus dias tolamente, você vai ser sábio. Você vai entender que sua vida é transitória. Você vai entender que Deus em Cristo está oferecendo a você a vida eterna. Portanto, aprendemos com Moisés, homem de Deus, que nenhum homem jamais pode esquecer a sua fragilidade e a brevidade da vida. E mais ainda, a vida torna-se ainda mais curta por causa do pecado. Por causa do pecado. Então vejam bem, além de fugaz, a vida é fugaz, ela passa tão depressa. A vida é cheia de fadiga. A vida é cheia de aflição. A vida é cheia de dor. A vida é cheia de sofrimento. A vida é cheia de fadiga. O que fazer? O que fazer? A minha orientação, a minha humilde orientação, a minha simples orientação: suplique a Deus que preencha a sua breve vida com a doçura da graça do Senhor. Que essa graça inunde o seu coração. Que essa graça inunde a sua vida com a esperança da vida eterna por meio de Cristo. Pois, como diz Moisés no verso 1, Ele é o nosso único refúgio. Não há outro refúgio. Não há outra saída. Não há outra vertente. Só existe uma saída, só existe um caminho, só existe uma verdade. E a verdade é Jesus. Creia nisto. Deus abençoe a sua vida. Deus guarde a sua alma. E você receba essa graça do Senhor, que vai mudar completamente a sua vida, agora e para sempre. Amém.